Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir. Tá joia, gente? Então, quais foram as verdades estabelecidas até agora no estudo que a gente fez nessas 5 primeiras semanas, né? Foram muitos assuntos, mas algumas verdades ficaram bem evidentes. A autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Deus sempre tem razão, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus venceu a tentação como está escrito. Ou seja, baseado na palavra é que ele teve vitória. E também a questão da obediência, sabendo o que Deus diz, ir lá e fazer o que Deus pede. Como a gente ouviu vários exemplos, né? Noé ouviu o recado de Deus, como era para fazer a arca, ele foi lá e fez. Quando a gente acredita no que Deus diz, nós somos induzidos, somos conduzidos à obediência. Também fala da nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. Em Cristo nós temos a salvação, nós temos a segurança dessa salvação, nós somos filhos de Deus e nós temos uma nova vida. A nossa vida em Cristo também. Então, nós temos um caminho para andar, que Deus preparou para que andássemos nele. Um caminho onde a gente vai procurar fazer o que é certo, onde vamos praticar o bem, onde vamos fazer as coisas que agradam a Deus. Nós temos um exemplo a seguir, que é o exemplo de Cristo, que é o exemplo que Deus deixou para nós do seu próprio Filho. E também nós temos uma grande responsabilidade, porque baseado no fato de que eu sou filho de Deus agora, se eu sou filho de Deus, eu tenho essa identidade, eu tenho uma responsabilidade de viver de uma forma que agrade o meu Pai. E nós temos uma perspectiva diferente. Nós não olhamos mais somente para esse mundo, mas olhamos para a eternidade. A nossa pátria está nos céus. E aí nós vivemos uma vida com uma perspectiva diferente. E nós paramos lá em Mateus capítulo 3, versos 5 e 6. Pode falar. Eu acho que é porque ele interrompeu. Quando interrompe, ele trava. Pode falar para ela tentar de novo, mas vai ser difícil. Mas se não conseguirem, eu vou postar ali a versão que foi gravada. Então, em Mateus capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Veja que quando João Batista estava pregando, na época de Jesus, o pessoal sai para ver a mensagem dele, e muitos acreditaram naquela mensagem. E porque confiaram na mensagem, porque creram na mensagem, eles iam e se batizavam. Lembra que o batismo era o quê? Uma identificação com a pessoa e com a mensagem. Então, vamos tentar mais uma vez. Só um minutinho. Se quiserem desligar o ar, fica à vontade, gente. O cabo da internet não é ligado. Não tem como ligar direto. Eu já tentei também. Tá bom. Então vamos lá. Então, eles foram batizados. O que quer dizer batismo? Identificação. A palavra batismo vem do grego baptismo, quer dizer colocar dentro. E aí, eles foram colocados, quando a pessoa entrava na água, ela estava declarando para todo mundo: eu ouvi a mensagem de João, eu preciso me arrepender, eu sou um pecador. E aí a pessoa era batizada como identificação, como concordando com essa mensagem que falava sobre a vinda do Salvador e que as pessoas precisavam se arrepender. E aí a pessoa confessava: eu sou pecador e eu preciso do Salvador. Batismo hoje, ele tem o mesmo sentido, só que com um acréscimo. Aqui quem estava sendo batizado estava confiando: o Salvador está chegando. E a gente olha para trás, o Salvador já veio.
e Ele deu a vida no meu lugar. Eu sou um pecador, eu me identifico com essa mensagem, eu creio nessa mensagem, por isso eu me batizo em identificação com a minha fé no sacrifício de Cristo no meu lugar. Continuando, teve gente que chegou lá, tá? Batismo é uma identificação. Teve gente que foi para ser batizado e João não aceitou batizá-los, versos 7 e 8. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. As pessoas que iam ali para se batizar só porque era a onda do momento, só porque era o status, é legal, agora é moda, todo mundo vai lá atrás de João, ou todo mundo vai atrás de tal igreja. João não queria batizar, ele só batizava as pessoas que declaravam: eu preciso do Salvador, eu sou um pecador, eu me arrependo e eu preciso do Salvador. Então o batismo não é um ato religioso somente, onde você vai lá para se identificar com a igreja por uma moda que surge. É uma identificação com Cristo, com a mensagem dele, e nós, quando vamos, temos que ir nessa atitude: eu sou um pecador, Cristo me pagou, eu me arrependo dos meus pecados, eu confio no sacrifício dele. Bom, capítulo 3, verso 11, e eu só estou pulando as partes principais, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra que nós já estudamos sobre isso na primeira fase, e eu queria enfatizar o fato aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo atuou no Velho Testamento, fazendo com que as pessoas fossem capacitadas para realizar a obra de Deus. Agora está dizendo que Jesus vindo, ele batizaria as pessoas com o Espírito Santo, quer dizer, colocaria nelas o Espírito Santo. E aí a gente vai ver daqui a pouco, vamos começar a ver o cumprimento dessa promessa. Versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja que aí naquela hora o Espírito Santo desce sobre Jesus, e é o Espírito Santo que o capacita a realizar tudo aquilo que ele realizou durante a sua vida. Nós vimos a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, e agora nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na vida de Cristo, e daqui um pouquinho, daqui uma meia hora, nós vamos ver o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. E esse é o foco principal da lição de hoje. Lá em Lucas 4, Jesus, ele cita sobre o Espírito Santo estar sobre ele e o capacitando para realizar a obra que Deus havia designado. Capítulo 4 de Lucas, versos 16 e 17. Lucas 4, 16 e 17. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então ele pega e abre o livro do profeta Isaías. Por que livro de Isaías? Lembra que eram rolos volumosos, e aí cada livro da Bíblia era um rolo que tinha. Então deram para ele o rolo de Isaías. Era comum na região, na época, eles se reunirem em sinagogas, porque o templo era só em Jerusalém. E Nazaré ficava no norte, ficava 120 quilômetros mais ou menos de distância de Jerusalém. Então eles se reuniam nas cidades em lugares chamados sinagogas. Jesus abre o livro e começa a ler. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre
mim. Ele abre a profecia que falava o que aconteceria com ele. E porque o Espírito de Deus estava sobre ele, havia descido, Deus havia declarado para todo mundo: esse é o meu filho amado, é nele que eu tenho prazer. Agora Jesus está dizendo, o Espírito iria me capacitá-lo para quê? Olha só, evangelizar os pobres. Jesus evangelizou não somente pobres, ele evangelizou a todos. Jesus não fazia distinção de pessoas. Porém, aqueles que eram excluídos, os líderes religiosos da época, não davam muita bola para eles. Então ele especifica isso. E além disso, ele fala principalmente sobre os pobres de espírito, aqueles que sentiam a necessidade de se achegar até Jesus Cristo, sentiam a necessidade de que eles eram pecadores e precisavam do Salvador. E Jesus veio para trazer a boa notícia para essas pessoas. Evangelizar é o que? Levar a boa nova. Evangelho, boa notícia. E evangelizar, levar a boa notícia. E Jesus está dizendo que ele foi capacitado para trazer ao ser humano, que era pobre, pecador, separado de Deus, veio trazer ao ser humano a boa notícia da salvação. Também enviou-me a proclamar libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos. Nós estudamos na primeira fase os milagres que Jesus fez. Por exemplo, como ele abriu a vista do cego Bartimeu. E não foi só esse, teve outros casos e outras curas que ele executou. Mas além do problema da cegueira física, tinha o problema da cegueira espiritual. E ele veio para abrir a visão daqueles que eram cegos, fisicamente, mas também espiritualmente. Nós vamos ver um texto que fala sobre isso. Também no próprio verso diz que para trazer liberdade, pôr em liberdade os oprimidos. Como um endemoniado gadareno, que vivia oprimido, que vivia preso a uma legião de demônios, e Jesus o libertou, e não somente ele, como outros tantos ele libertou. Ele veio para fazer essas coisas. E também nós podemos ver lá em 2 Coríntios, antes de a gente ler o próximo verso, falando sobre essa questão da cegueira espiritual e de pôr em liberdade os oprimidos pelo inimigo. Jesus veio para dar visão a quem estava cego, libertar quem estava oprimido. E olha como é interessante esse verso aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Interessante quando ele diz isso, porque é tão simples, mas tem pessoas que não veem. Tem pessoas que não enxergam, de tão simples que é. Se ele está encoberto, se as pessoas não estão enxergando, não estão vendo ele, eles estão perdidos. Versículo 4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inimigo, ele cega as pessoas para que elas não vejam o que Cristo fez por elas, para que elas não saibam, não entendam o que Cristo fez por elas. E Cristo quer tirar essa venda, e Cristo quer dar luz para aqueles que estão na escuridão, que estão oprimidos. Ele veio dar visão aos cegos fisicamente e também aos cegos espiritualmente. O inimigo cega as pessoas e Cristo quer tirar essa venda e trazer luz à verdade, para que eles entendam o Evangelho. Voltando em Lucas, capítulo 4, agora o verso 19. Então ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e aí termina no 19: e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio trazer a salvação para aqueles que confiam nele. Marcos 3, para um alarme. Marcos capítulo 3, versículo 22. Marcos 3, 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso por Beelzebu, é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Veja que quando Jesus chega naquela cidade e ele mostra o seu poder, a sua autoridade,
ele cura as pessoas, ele liberta aqueles que eram oprimidos pelo diabo. Aí os fariseus, no seu orgulho, na sua arrogância, eles dizem, não, ele faz isso pelo poder do diabo, de Beelzebub, que é o príncipe dos demônios. E aí Jesus explica e ele termina da seguinte forma, quando os corrige disso, verso 28 e 29. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O que é isso aqui? Bom, se você for na internet, se você for pegar livros, você vai encontrar muitas e muitas explicações sobre isso. Porém, o ponto principal é o seguinte: vamos pegar a história, vamos nos colocar na cena. Jesus estava aqui no mundo, o Filho de Deus. O Espírito Santo desce sobre ele, o capacitando para realizar todas essas obras que Deus queria que ele executasse, como evangelizar as pessoas, trazer a boa notícia, abrir os olhos dos cegos, libertar as pessoas que estavam aprisionadas, certo? Jesus está fazendo isso no poder do Espírito Santo. Aí as pessoas dizem, não é pelo Espírito Santo, é pelo diabo, é pelo demônio, é pelo Beelzebub. Então eles julgaram que o próprio Filho de Deus, agindo no poder do Espírito Santo, estava agindo no poder do diabo. E para esse pecado não tinha perdão. Foi um pecado muito específico, cometido por aquelas pessoas daquela época. Continuando, vamos agora para Marcos 14, 22. Gente, vocês têm toda a liberdade. Se quiserem desligar o ar, porque está mais fresco, por mim não precisa deixar ligado, pode desligar. Acho que talvez vai ser melhor, porque o pessoal está de blusa, eu que não estou. 14, obrigado. Só para ficar mais claro, então, qual que seria o pecado contra o Espírito aqui que Jesus fala? Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando uma pessoa, no caso dos fariseus ali, declararam que o que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez no poder do Espírito Santo, foi feito no poder do demônio. Então foi um pecado muito, muito específico, que só pode ser cometido naquela época, quando o próprio Filho de Deus, agindo no poder do Espírito, e as pessoas dizerem que ele fez no poder do príncipe dos demônios. Alguém tem mais perguntas, gente? Agora nós começamos a entrar nos pontos um pouco mais profundos e nós vamos pegar coisas mais que são novas. Então vocês, por favor, perguntem se não entenderem. Ou se às vezes querem confirmação, né, do entendimento. Marcos 14, 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu, e lhes deu, dizendo, tomai, isso é o meu corpo. Então Jesus reúne os discípulos, é a noite da Páscoa, ele seria morto, para os judeus seria o mesmo dia até, para nós no outro dia, mas no mesmo dia, ele está falando que ele vai morrer, ele está falando, olha, eu vou entregar o meu corpo, ele vai ser dilacerado, e eu estou comparando isso com esse pão que eu estou partindo aqui, mostrando para vocês. Como isso? Lembrando que o meu corpo vai ser dilacerado por você. Versículos 23 e 24. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e disse, todos beberam dele. Então lhes disse, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ele falou, do mesmo jeito, o meu sangue vai ser derramado por vocês. Então vocês vão tomar esse suco, vocês vão lembrar que um dia eu derramei o meu sangue no lugar de vocês. E aí, tem um outro texto em 1 Coríntios 11, vamos olhar lá, 1 Coríntios capítulo 11, que fala um pouco sobre o que Jesus deixa estabelecido naquele dia. Ele estava falando que seria feita uma nova aliança. A antiga aliança foi feita lá no Monte Sinai, era baseada nos mandamentos. O povo quebrou os mandamentos, o povo não era incapaz de guardar as leis de Deus. E aí, capítulo 11 de Coríntios, verso 23, Paulo fala assim, 1 Coríntios 11, 23.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele está citando aqui o mesmo acontecimento de Marcos, capítulo 14, verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, no momento onde os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, anos depois, estavam reunidos, eles costumeiramente comiam pão, tomavam cálice, lembrando: Jesus deu a vida no meu lugar. E aí ele especifica o que era esse ato, que é chamado de ceia do Senhor. O que é esse ato? É o ato onde você lembra, é um memorial. Aquele pão não vira o corpo de Cristo, aquele suco, aquele vinho não vira sangue. Eles simplesmente estão ali para mostrar para a gente, para lembrar a gente aquilo que Jesus fez no nosso lugar. Serve de memória, serve para trazer à nossa memória o que ele fez por nós. Verso 25. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então Jesus estabelece, do mesmo jeito que ele estabeleceu o batismo, que a gente vai estudar mais um pouco, a gente viu o exemplo de João, ele estabelece também a ceia, que é um momento onde a gente lembra: Jesus deu a vida no meu lugar. Por isso ele fala: fazei isso em memória de mim. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Cada vez que se faz aquele ato de tomar a ceia, de comer o pão e de beber o cálice, você está anunciando: Jesus morreu no meu lugar, ele deu a vida por mim, ele me salvou. Bom, em João 14, 1 e 2, Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 e 2. Jesus está naquela ceia ainda, naquele momento, e falando com os discípulos, e João está ali no capítulo 12, capítulo 13, agora o 14, falando com os discípulos. E aí ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Por que Jesus fala aqui? Os discípulos estavam apreensivos. Jesus está dizendo: eu vou morrer, esse é o meu pão, comam, é o meu corpo que vai ser entregue por vocês, esse é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Vocês não vão me ver, eu vou morrer hoje. E os discípulos estavam lá atônitos. E agora, o que vai ser da gente? E aí Jesus falou: não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Só que aí eles podiam pensar assim: tá, no céu tem lugar para mim, mas hoje, como que vai ser minha vida? Eu vou ficar órfão, vou ficar sozinho aqui nesse mundo, como que eu vou saber que caminho eu vou seguir? O Senhor é que me guiava, que me mostrava a verdade, e agora, como que eu fico? Aí vamos para o verso 16. No meio disso, Jesus falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, no verso 6. Aí no verso 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele falou assim: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Ele vai enviar o Consolador, e aí vai explicar que é o Espírito Santo, e ele vai vir, e ele vai estar com vocês para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aqui é importante a gente prestar muita atenção. O Espírito Santo viria, e aí fala: ele está com vocês. O mundo não pode receber. Quem não creu em Cristo não recebe o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. E aí fala: ele está com vocês e ele vai estar em vocês. E aí é importante para a gente entender, no Velho Testamento,
na época, antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo estava junto com as pessoas, as capacitando para fazer aquilo que Deus queria. Então ele ia, capacitava Bezaleel para fazer o tabernáculo, capacitava os profetas para escreverem as escrituras. Ele estava com as pessoas. Agora, Jesus disse para os discípulos: esperem, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. João Batista não pregou: olha, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, falando de futuro. Aí Jesus está dizendo para eles: olha, depois o Espírito Santo não está em vocês agora. Ele está com vocês, mas ele vai estar em vós. Então antes ele estava junto, capacitava, às vezes entrava para uma capacitação específica e saía, mas agora ele vai morar dentro de vocês. Isso é importante para a gente entender que no Velho Testamento ele atuava de uma forma, e agora Deus nos dá um privilégio muito maior, porque ele vai atuar de uma forma interna, direta conosco para sempre. Antes ele entrava, capacitava e saía. Ele estava junto com as pessoas para que elas tivessem condições de realizar a obra. Agora, a partir do momento que essa promessa é cumprida, Jesus está dizendo: eu vou morrer, eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai eu vou rogar, e Ele vai mandar o Espírito Santo, e Ele vai estar dentro de vocês. É diferente de estar com vocês. E isso é importante para a gente entender. Por quê? Davi ora de repente: Senhor, não me retire o teu Espírito. E de repente a gente lê um monte de versículos no Novo Testamento dizendo que Ele está para sempre com a gente, que Ele é o penhor da herança, que Ele é a garantia que Deus nos dá. Então, antes do dia de Pentecostes, Ele estava com as pessoas. Depois da descida dele, que a gente vai estudar hoje ainda, Ele vai estar morando dentro das pessoas. Continuando ainda ali, aqui eu só pus a figura do tabernáculo para a gente lembrar que ele entrava, capacitava, por exemplo, Bezaleel, que fez o tabernáculo, e depois saía. Hoje, ele já está em nós. Lá em Efésios 1, 13 e 14, a gente já leu, mas é bom a gente enfatizar e marcar bem ali. Efésios 1, versos 13 e 14. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a gente ouve a palavra, a gente entende o evangelho, a gente crê no evangelho, e nessa hora que a gente crê, o Espírito Santo vai morar dentro da gente. Do mesmo jeito que Cristo prometeu, Ele estará em vós. E Ele é a garantia que Deus nos dá, de que nós somos dele. Verso 14. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até que o dia que Cristo vem, pega a gente e leva para morar junto com Ele. Nós somos de Deus agora, fomos comprados pelo sangue de Cristo, pertencemos a Deus. E o Espírito Santo vai morar dentro de nós até que dia? Até o dia que Ele nos levar para o céu, porque Ele é a garantia que Deus nos deu. Ele não fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Ele mora dentro, no momento que a gente crê, e Ele fica para sempre, até o dia que Deus nos leva para o céu. João 14, voltando lá. Alguém ficou com dúvida sobre essa parte? Tem alguma pergunta? João 14, 26. Tá, Ele vai morar em mim. Ele vai morar naqueles que creram. Tá, só que Ele vai morar e Ele vai fazer o quê? Qual o papel dele? Qual a função dele nas nossas vidas? Então, João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos tenho dito. Então, qual o papel do Espírito Santo? Fazer a gente lembrar aquilo que Jesus já ensinou e ensinar as coisas para a gente. Ele faz, a gente estuda a Bíblia, a gente lê, a gente entende algumas coisas da palavra de Deus, e às vezes chega algumas horas que a gente passa por uma situação difícil e parece que vem um versículo na nossa cabeça, ou vem alguma parte que a gente estudou e parece que ela fica viva para a gente naquela hora. É o papel dele, de nos fazer lembrar, nos ensinar
Ele veio para mostrar para a gente aquilo que Cristo fez. Ele veio para ensinar, para ajudar a gente. E ele fala mais alguma coisa no capítulo 16. Capítulo 16 vai falar qual o papel do Espírito Santo na vida do incrédulo, daquele que não creu ainda. Incrédulo é quem não creu. Qual o papel do Espírito Santo na vida daquele que não creu e na vida do que creu? Vai continuar explicando. Olha só. Jesus está lá com os discípulos na mesma noite, versos 6 e 7. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Lembra que eles estavam tristes? Verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Jesus está falando, olha, eu vou para o céu, e aí quando eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. E tinha uma vantagem sobre a vinda do Espírito Santo nesse caso, porque Jesus estava limitado a um corpo físico. Enquanto ele esteve nesse mundo, ele não podia ao mesmo tempo estar em Nazaré e em Jerusalém. Então, se Pedro estivesse num lugar, e se João estivesse em outro, não era impossível Jesus estar com os dois naquele momento. Aí ele está falando, eu vou para o Pai, o Espírito Santo vai vir, vai morar em vocês, e onde vocês estiverem, ele vai estar com vocês. Vocês não vão perder a companhia dele e a ajuda que ele oferece. Continuando, verso 8, em diante, verso 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja que o papel dele para a vida daquele que já creu é fazer lembrar o que Jesus ensinou, é ensinar as coisas que devemos fazer dentro daquele ensino que a gente já teve de Jesus. O papel dele com o mundo é convencer o mundo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí olha só, verso 9, do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então qual que é o papel do Espírito Santo com as pessoas de um modo geral? Ele quer convencê-las, ajudá-las a entender que são pecadoras. Entender da justiça, que Deus executou a justiça dele em Cristo, quando Cristo pagou os nossos pecados lá na cruz. E do juízo, por quê? Se a gente não crê, a gente vai para o mesmo lugar que o nosso acusador vai, que o inimigo vai, porque ele está julgado. E se nós não cremos, vamos para o mesmo lugar que ele. Então, o papel do Espírito Santo na nossa vida, antes de a gente entender a palavra de Deus, é ajudar a gente a entender que a gente precisa do Salvador. É pecador e precisa da salvação. Agora, quando a gente crê, aí ele ajuda a gente a lembrar outras coisas. Vamos continuar agora, versículos 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos ensinará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo vai guiar, na verdade, e vai fazer as pessoas entenderem as coisas que estavam por vir. Verso 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O papel do Espírito Santo é trazer honra e glória a Cristo. Hoje muitas pessoas perderam essa noção e querem levar honra e glória ao Espírito Santo. O papel dele não é trazer glória para ele mesmo, é trazer glória para Cristo. Por isso que quando você vê certos pregadores, certas pessoas querendo dar honra e glória para o Espírito, ele está fugindo um pouco do que o propósito que Deus disse que o Espírito veio. Ele veio para o quê? Glorificar a Cristo. Verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele fala assim, eu vou, mas o Espírito Santo vai vir e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai ajudar vocês a lembrarem. Ele vai ajudar vocês a saberem como agir. Ele vai ajudar vocês a saberem como se comportar, a colocar em prática o que a palavra diz. Porque ele quer trazer glória a Cristo. Então esse é o papel dele. Aí chega em Atos capítulo 1, nós vamos ver quando se cumprem essas promessas. Tá? Atos 1 e 2 vai falar para a gente sobre isso. Nós vamos ler do 1 até o 3, e aqui esse comecinho eu passo rápido, que é só para nos situar no momento, porque depois a gente vai entendendo as verdades. Diz assim, ó,
Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então Lucas, que era médico, escreve para Teófilo, o amigo dele, e falou assim: eu já te escrevi um livro, que foi o Evangelho de Lucas, contando o que Jesus fez. Agora eu vou te contar a continuação da história. A história não acabou. Ele contou até o ponto que Jesus foi para o céu, pagou os pecados, ressuscitou e foi para o céu. Agora ele vai continuar o que veio depois disso. Verso 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então eu peguei desde o começo da vida de Jesus até que ele foi elevado às alturas. Versículo 3. A palavra apóstolo, só para deixar claro, quer dizer enviados. Então Cristo pega aqueles que eram seus discípulos e os envia para falar para os outros aquilo que ele tinha feito. Verso 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Então Jesus, ele ressuscitou, não continuou morto, e ele apareceu várias vezes aos discípulos. Ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu para os discípulos e Tomé não estava junto, depois apareceu quando Tomé estava junto. Em 1 Coríntios 15 dá uma lista de vezes que ele apareceu. Vamos lá em Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai alistar isso. Lucas fala, muitas provas incontestáveis. Agora, em Corinto, Paulo explica, dá algumas dessas provas, algumas das aparições de Jesus. Versos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda permaneceis. Outra versão diz perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo está dizendo o seguinte: eu quero lembrar para vocês o evangelho, e se você crer no evangelho, você é salvo. Versículos 3 e 4, ele dá um resumo. O que é o evangelho? O que é essa boa notícia? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O que é o evangelho? Cristo morreu por nós, por causa dos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Isso é a boa notícia. Aí, versículos 5 a 8, ele vai dar a lista de algumas das aparições de Jesus. Olha só. 5. Apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Lembra que a gente já estudou, foi, se eu não me engano, no segundo estudo, que usa esse termo dormem para aqueles que morreram confiando no sacrifício de Cristo Jesus? Porque para aquele que morreu na confiança de Cristo, a morte já não tem mais vitória sobre ele. O espírito e a alma já estão com Cristo e um dia o corpo vai ser ressuscitado. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago mais tarde. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. E aí ele vai dando, olha, apareceu muitas vezes. Uma das vezes foi para 500 pessoas. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Em Defesa de Cristo. E quem já assistiu vai lembrar, mas quem não assistiu vale a pena, tá? Um homem ateu, a mulher dele resolve crer em Cristo. E ele entra em pânico e ele quer provar que a fé cristã é uma farsa. E aí ele tenta provar que Jesus não ressuscitou. E ele vai tentar provar que, primeiro, que Jesus não poderia ter morrido, ele só ficou dormindo. E aí ele vai para médicos, os médicos falam, olha, por causa disso, a água e o sangue se separaram, não tem como dizer que ele não morreu, ele morreu, não tem jeito. Aí ele vai tentar provar que foi um surto psicótico, os discípulos verem Jesus ressuscitado. E aí ele vai para psicólogos e busca, e os caras, é impossível, para 500 pessoas, você pode fazer isso com 2, 3, mas com 500, e várias vezes durante 40 dias, é impossível. E é interessante toda essa dinâmica, onde ele vai vendo que existe razão na fé.
Tá? E aqui mostra 500 pessoas, os 12, Tiago, Pedro, Paulo, todos viram Jesus ressuscitado. Muitas provas incontestáveis. Voltando em Atos, continuando a sequência dos versos ali, no versos 4 e 5 diz assim: e comendo com eles, então não era um fantasma, porque comeu com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então era para eles ficarem ali aguardando, porque eles seriam batizados com o Espírito Santo alguns dias depois, foi 10 dias depois. Era para eles esperarem para que se concretizasse aquilo que Jesus falou: ele está convosco e estará em vós. No Antigo Testamento, então vamos lembrar o que ele fazia. No Antigo Testamento, o papel dele era capacitar as pessoas para realizar a obra. Capacitou Bezaleel para construir o tabernáculo. Também era capacitar pessoas para fazer a vontade de Deus. Capacitou Davi para ser o rei, para escrever mais da metade dos salmos. Também era inspirar, capacitar as pessoas para escrever as escrituras. Os profetas do Antigo Testamento, Moisés, o próprio Davi, Salomão, aí vai Isaías, Ezequiel, Daniel, foram inspirados por Deus para escrever aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Nós já vimos o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, redarguir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja aperfeiçoado, seja perfeito para toda boa obra. Ou seja, a palavra foi deixada para nós, para nos capacitar, para nos corrigir, para que nós fôssemos pessoas diferentes, para aperfeiçoar as nossas vidas. Também na vida de Jesus, nós vemos a presença do Espírito Santo no ensino que Jesus dava, naquilo que ele ensinava para as pessoas. Também a gente vê a autoridade dele sobre os demônios. Lembra que ele falou: o Espírito de Deus está sobre mim, citando Isaías, e me ungiu, me colocou para quê? Me capacitou para quê? Libertar aqueles que estão escravos de Satanás, abrir os olhos aos cegos, nas curas, nos milagres que ele operou, na autoridade que ele tinha sobre a natureza, até no fato de ressuscitar o morto. Tudo o que Cristo fez, até no momento em que foi na cruz e pagou os nossos pecados, ele agiu debaixo da atuação do Espírito Santo. E aí ele prometeu para nós que quando ele fosse, o Espírito Santo ia vir, ia morar nas pessoas, ia fazer o que para a gente? Nos lembrar do que Jesus ensinou. Iria nos ensinar as coisas que precisamos saber, dirigir o nosso viver, nos conduzir e glorificar a Cristo. Esse é o papel dele. Agora vamos para o verso 6. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos estavam naquela, e aquelas promessas que vai ser estabelecido um reino a Israel, que o Messias vai ser rei, que vai haver paz na terra, é agora. Lembra que eles estavam presos, eram pessoas que estavam sujeitas a Roma, e não era nada legal para eles como judeus isso. E aí Jesus fala para eles o quê? Eles estavam especulando: será que agora é o tempo? Antes de Jesus dar a resposta, hoje, quantas vezes você vê na internet pessoas falando, querendo marcar data para Jesus voltar? Toda hora. Na virada do ano 2000 foi uma febre, e eu estou começando a entregar a minha idade, né? Depois, 2012, até filme saiu. 2016 para 2017, teve igreja aqui em Chapecó que já estava falando que ia acabar tudo, que o Uruguai ia subir aqui. E todo ano vem gente falando isso, toda época vem gente falando isso. E ficam discutindo e tentando marcar datas. Jesus prometeu que vai voltar,
é uma verdade, mas não é para a gente ficar especulando datas. Olha só a resposta de Jesus para os discípulos, verso 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não cabe a vocês ficar discutindo as épocas ou tentar discutir qual dia que vai ser, porque Deus estabeleceu isso pela sua própria autoridade. Então, não é para ficar marcando dia, não é para a gente ficar tentando adivinhar as coisas. Agora, olha só o que ele espera de nós. Se não é para ficar marcando dia, para ficar marcando data, o que ele espera de nós? Olha o verso 8: mas recebereis poder. E a palavra poder aqui é dínamos, da onde vem dinamite. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que Jesus fala para os discípulos: olha, em vez de vocês perderem tempo tentando marcar dia para Jesus voltar, ou para estabelecer o reino, ou para isso ou aquilo, pega e fala para os outros o que ele fez por vocês. Seja testemunha. E a gente só pode ser testemunha do que a gente viu, do que é real para a gente, do que é vivo para a gente. Então ele fala o seguinte: você entendeu que Cristo pagou os seus pecados? Então vai e conte para os outros. Você é testemunha do que ele fez na sua vida. Você é testemunha do perdão que ele oferece. Então conte para as pessoas. Ah, mas eu não sei os detalhes, eu não sei tudo. Mas você sabe o que transformou a sua vida. Você sabe o que fez a diferença em você. Você sabe que ele pagou os pecados. Você sabe que ele te deu vida eterna. Talvez você não consiga dar um estudo tão longo como a gente tem dado, mas você sabe falar o que ele fez por você. Seja testemunha. Ah, mas e se eu não lembrar? Qual um dos papéis do Espírito Santo? Nos lembrar. E aí ele falou assim: olha, antes de ele dizer você vai e fale, você vai ter poder para isso. O Espírito Santo vai morar dentro de você e ele vai te ajudar a lembrar, ele vai te ensinar, ele vai te conduzir, ele vai glorificar a Cristo. Ele que vai te dar a capacidade para realizar aquilo que Deus pede. Ele é o poder de Deus habitando em nós. E quando as pessoas pensam em poder, pensam só em coisas milagrosas, como um cego enxergar, mas esquece que o Evangelho é o poder de Deus. Mas isso vai ficar para daqui 3, 4 semanas, que a gente vai estudar ali em Romanos 1. E que ele está falando o seguinte: que o poder do Espírito Santo atuando em nós nos conduz a falar aquilo que Cristo fez por nós. Jerusalém era a cidade onde eles estavam, Judéia era o estado onde eles estavam, Samaria era o estado vizinho, e até o último canto desse mundo. Lá em Mateus capítulo 28 também tem essa ordem, e ela tem alguns detalhezinhos interessantes. Vamos olhar lá? Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora ele tinha autoridade. Então, como ele tinha autoridade, ele podia enviar os seus discípulos. Como ele tinha autoridade, ele podia dizer o que ele vai dizer aqui. Versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um pouquinho sobre contexto linguístico. Se você for no grego, a primeira palavra aqui está ide, está no imperativo para a gente, mas no grego está no gerúndio. E está assim, indo. Por que isso? O que é interessante é o seguinte: por onde quer que você vá, fazer discípulos. Conduza as pessoas a saberem quem Jesus é, a entenderem as boas novas, o que ele fez por elas, batizando-as, levando-as a se identificar com a pessoa de Jesus Cristo, ensinando essas pessoas a guardar o que a palavra diz, o que Jesus ensinou. Ou seja, por onde quer que a gente vá, nós temos que transmitir, ser testemunha do que ele fez pelas nossas vidas. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja em viagem, seja se você se mudar para outro lugar, onde quer que for, faça discípulos.
Conte para os outros o que ele fez. Seja testemunha do que ele fez na sua vida. E aí ele termina com uma promessa: e eu sempre estarei convosco até a consumação dos séculos. E aí a pergunta que fica, quando Jesus dá essa ordem, ele com toda a autoridade deu essa ordem para nós. Ele nos deu a ordem de ir, porque ele tinha autoridade para isso. Onde quer que vá, fazer discípulos. Disse como que nós vamos fazer isso? Ensina. E lá em Coríntios ele fala assim, em Atos 1, eu te dou as condições. Como que é essas condições? O Espírito Santo vai morar em você, e ele é o poder de Deus para isso. E aí fica uma pergunta. Se ele pediu isso de nós, a pergunta é, Deus pode contar com a gente? Será que eu vou realmente fazer o que ele pediu de mim? O Espírito Santo é o poder que deve queimar no meu coração e vai me ajudar a lembrar, para falar tudo o que ele fez por mim. Onde quer que eu vá, eu vou levar aquilo que ele fez por mim. Voltando em Atos capítulo 1, Atos 1, versículos 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. E aí é a certeza de que do mesmo jeito que Jesus foi para o céu, um dia ele vai voltar e vai nos levar para morar junto com ele. Versículo 14, os discípulos saem dali. E aí, quando saem dali, olha o que eles fazem depois. O que eles ficaram fazendo esses 10 dias até o dia de Pentecostes, até o capítulo 2, quando desce o Espírito Santo? Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que aconteceu com essas pessoas? Os discípulos de Jesus, não somente aquele ciclo mais fechado, mais próximo, não fechado, a palavra fechada é errada, mais próximo, que tinha lá os 12, aí não estava mais Judas, é claro, mas aqueles que seguiram Jesus. Diz que ele foi visto por 500 pessoas. Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele, a Bíblia cita sobre Judas, que escreveu o livro de Judas, sobre Tiago, o livro de Tiago, ali que aparece na Bíblia, foi o irmão de Jesus que escreveu. Tinha 3 Tiagos que a Bíblia cita, que era o irmão de João, que foi morto em Atos capítulo 8, que a gente vai estudar, o filho de Alfeu e também o Tiago, irmão de Jesus, que foi quem escreveu o livro de Tiago, a carta de Tiago. E aí, o que eles faziam? Juntos se reuniam, oravam, estavam ali lembrando as coisas que Jesus falou e fez. Uma coisa que é importante a gente entender, que nós precisamos do que a Bíblia chama de comunhão. Nós precisamos estar junto com pessoas que entendem a palavra de Deus, para que isso produza em nós o aquecer do nosso coração. Um exemplo bem simples disso daqui é o da brasa. Você pega e você quer apagar o fogo, lá, a sua carne, você quer que acabe o fogo, você pega a brasa e espalha ela. Quando você espalha, ela esfria e apaga. Quando você pega a brasa e a junta, o que ela faz? Ela acende de novo. Por isso que era importante eles estarem reunidos, porque sozinhos um podia ver aqui, se deixa levar pelo mundo, se deixa levar pelas circunstâncias, se deixa levar pelas correrias da vida e acaba esfriando. Mas quando se junta, aquela chama acende. Então eles constantemente se reuniam, estavam juntos para o quê? Para lembrar o que Jesus fez, para orar, para falar com Ele, para agradecer, e aquilo ia animando e acendendo a chama no coração deles. E o livro de Atos é recheado de versos que falam sobre a importância desse se reunir, para que a gente aqueça o nosso coração com a comunhão daqueles que estão crendo em Cristo Jesus. Do verso 15 até o final do capítulo, vai falar que os discípulos se reuniram e eles quiseram colocar uma pessoa no lugar de Judas.
porque Judas havia traído Jesus, depois Judas pegou e se enforcou. E quem que vai ficar no lugar de Judas? Aí eles escolheram Matias para ficar no lugar de Judas. E uma das condições era a seguinte: tinha que ser alguém que desde o começo do ministério de Jesus até o fim estava ali junto. Então Matias ficou no lugar de Judas. Capítulo 2, verso 1. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, vamos lembrar, o que era o dia de Pentecostes? E um detalhe, estavam eles reunidos. Eles saíram lá quando Jesus subiu para os céus, e eles se reuniram. Agora, dia de Pentecostes, 10 dias depois, eles estão reunidos. Eles estão procurando estar juntos, tem que aquecer o coração. E aí diz que no dia de Pentecostes, então só lembrando o que era o dia de Pentecostes, lá no Monte Sinai o povo chega ali, antes de Deus dar os mandamentos, e aí já era o 46º, 47º dia, desde que eles tinham saído do Egito. Eu não vou fazer a conta de novo, que a gente já fez 2 semanas atrás. Aí eles chegam ali no Monte Sinai, se preparam, e depois de 3 dias Deus desce no Monte Sinai, no sentido de mostrar o seu poder, a sua presença. Tinha fogo, o monte tremia, Deus falava como um trovão, e aí o povo ficou assustado e pensando: Deus está aqui, o negócio é sério, o acordo é sério que Ele está querendo fazer com a gente. E dá exatamente 50 dias após eles saírem do Egito. Então a festa de Pentecostes era a festa dos 50 dias. O judeu gostava muito disso, porque os mandamentos estavam em que língua? Na nossa. Quem que era o povo escolhido de Deus? Nós. Então o judeu batia no peito: nós somos o povo de Deus. A Bíblia está na nossa língua, Deus se revelou a nós. Chega dia de Pentecostes, todos os judeus reunidos ali com essa mentalidade, comemorando esse dia especial que era obrigatoriamente, tinha que acontecer num domingo. Assim como a ressurreição de Jesus aconteceu num domingo. Interessante. O judeu, no modo geral, sempre era sábado. Tudo era sábado. Se a gente vai em Levíticos 23, está deixando claro, tanto a festa das primícias, que é quando Jesus ressuscitou, quanto a descida do Espírito Santo, quanto a festa de Pentecostes, tinha que acontecer no domingo. É um dia posterior ao sábado. Aí, nesse dia, 50 dias depois, a festa de 50 dias, onde o judeu tinha toda essa carga de orgulho, verso 2: de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Quando a Bíblia deixa claro que é uma coisa literal, ela fala, mas quando é uma coisa que ela não é literal, ela põe assim: como, semelhante, parecido. Então, veio como se fosse um vento impetuoso. Veio parecia um vento, mas não sabia explicar. Versículo 3: apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então, eles estão reunidos e de repente parece que tem uma luz, uma língua, parece uma coisa de fogo, parece, e passa sobre eles, como um vento impetuoso, como que de fogo. E o que acontece naquela hora? Verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então naquela hora o Espírito Santo vem, entra naquelas pessoas. Agora vamos entender por que tinha que aparecer, tinha que acontecer isso, língua como de fogo. Lembra que o Monte Sinai fumegava? Lembra que havia um estrondo, que havia grandes sinais? Aqui acontece sinais do mesmo jeito. Deus está falando para o povo, Deus está dando algo aqui. E nós vamos entender qual o propósito. Porque assim, qual o propósito disso? Senão não faz sentido. Por que os discípulos falaram outras línguas? Então vamos entender o propósito? Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Tinha gente em Jerusalém de tudo que é lado. Tinha pessoas que eram judeus, que moravam em outros lugares e estavam ali para a festa de Pentecostes. O próprio Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele nasceu na Turquia. Mas ele era um judeu praticante, estava em todas as festas em Jerusalém, por exemplo. E outros mais não
tinham esse costume de sair da onde estavam e iam a Jerusalém para as festas. E haviam pessoas que eram de outras nações, se converteram à religião judaica e também iam. Fala sobre a rainha de Sabá, por exemplo. Em Atos a gente vai estudar na próxima semana de um homem que era etíope e ele ia a Jerusalém, sempre porque ele confiava no Deus de Israel. E outras histórias da Bíblia. Pessoas de todos os cantos da terra estavam ali. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que acontece em Atos 2 não era uma coisa estática, palavras a esmo que ninguém entendia. As pessoas ouviram falar na língua materna deles. Então está lá um cara de Roma e ele está ouvindo em latim. Tem um grego, ele está ouvindo em grego. Porque Deus deu aos discípulos, quando colocou o Espírito Santo neles, para que eles falassem o quê? Grego, latim, falasse a língua dos povos, aramaico, que seria a região do Iraque, árabe. Pessoas daqueles lugares os discípulos falaram a língua que eles entendiam, a língua do berço, a língua pessoal deles. Vamos continuar lendo. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como que esses homens, esses galileus, que eram pessoas sem muita instrução, estão falando na língua de todos esses povos? Havia perplexidade pelo que estava acontecendo, mas as pessoas estavam entendendo. Quem não entendia? Um judeu que não falava. Estava lá alguém falando em latim, o judeu não está entendendo nada, mas aquele italiano ali, aquele gringo, está entendendo. O outro está ouvindo lá em inglês. Cada um está ouvindo na sua língua materna. Versículo 8. E como, olha, esses são varões galileus, mas como, verso 8, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então, o dom de línguas que acontece nesse dia, o milagre que Deus opera nesse dia, que desce o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, foi algo único. Para quê? Para mostrar que aquelas pessoas que estavam de outros países estavam ouvindo as verdades de Deus na sua própria língua. Todo mundo estava esperando que falasse tudo lá em que língua? No hebraico. Qual era a língua do povo de Deus? No hebraico. Que língua estava escrito o Velho Testamento? Hebraico. Quem era o povo de Deus? Os judeus. Só que eles rejeitam o Salvador. E porque eles rejeitam o Salvador, o que acontece naquela hora? Deus está dizendo assim, ó, já que vocês me rejeitaram, eu também rejeito vocês, e agora meu povo é pessoas de toda língua, tribo, povo e nação. Lembra que a gente estudou em Apocalipse, capítulo 5, verso 9? Em 1 Pedro, capítulo 2, que agora nós é que somos povo de Deus. Então, nesse dia especificamente, onde o judeu tinha aquela ideia, Deus agora está falando a língua dos outros povos e dizendo: o meu povo não é mais só o judeu, é todo aquele que creu em Cristo. Esse é o propósito, e nós vamos ver mais textos para provar. Versículo 9. Somos partos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Ele cita aqui regiões daquela época. Claro, as divisas eram diferentes de hoje, mas alguns rapidamente aqui: Mesopotâmia, região do Iraque. Está os medos e persas, a região do Irã. E aí vai indo, a Arábia, Líbia, país da Líbia, Egito. E as pessoas estão falando: nós estamos ouvindo as grandezas de Deus, as coisas de Deus, não em hebraico, na minha língua. Era muito especial para aquelas pessoas. E Deus opera aquilo na descida do Espírito Santo, porque Deus estava dando um sinal muito claro de quem que agora era o povo dele. Não era só o judeu. Deus não ia mais falar somente o hebraico. Deus iria falar com cada um dos povos. Deus queria que a verdade chegasse a todos, e povo de Deus ia ser todo aquele que cresce em Jesus, não importa a sua nacionalidade.
Uma curiosidade, que língua foi escrito no Novo Testamento? Hebraico? Grego. Deus estava deixando claro isso. Versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Eles esperavam uma coisa, de repente eles diziam tudo diferente. O que isso quer dizer? Uma boa pergunta, né? Versículo 13. Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Que era quem? Os judeus que não entendiam. Agora, por que isso acontece? Então, o que isso quer dizer? Eles fizeram essa pergunta? Vamos em Isaías, capítulo 28, que é interessante, uma profecia que tinha ali, Isaías 28. Verso 7. Mas também esses cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa de bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão e tropeçam no juízo. Deus está falando assim, olha, o meu povo, os sacerdotes, os profetas estão um bando de bêbados que não pode mais julgar o meu povo. Como que eles iam julgar uma divisa de terra se ele estava bêbado e enxergava tudo distorcido? Como eles poderiam falar o que Deus tinha para falar para as pessoas, dar conselhos para elas se eles estavam embriagados? Versículo 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito, e não há lugar sem imundícia. Imagina alguém chegando para ser julgado, para ser avaliado numa situação, e chega lá o sacerdote que vai fazer o julgamento está bêbado. E ele olha para aquela mesa cheia de vômito lá e pensa, o que esse cara vai ter para falar para mim? E Deus está falando, os líderes do meu povo estão assim. Continua, versículo 9. A quem se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, aos que foram afastados dos seios maternos? Será que vou ter que pegar uma criança de 1 ano, 2 anos, para poder ensinar para elas isso? Por quê? Os adultos estão bêbados, como que eu vou ensiná-los? Versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. O povo de Israel foi perdendo a essência de ouvir as coisas de Deus e virou um povo só cheio de regra, 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 regra. Lembra na época de Jesus, os fariseus? Regra, 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 e quando o Salvador veio, não reconheceram ele. Versículo 11. Pelo que, por lábios gaguejantes, e por língua estranha, falará ao Senhor este povo. A palavra no original aqui é língua estrangeira. E por que lábio gaguejante? Quando você ouve algum estrangeiro falando e você não entende, é a mesma coisa que alguém falando, gaguejando, alguma coisa assim. Agora, quando que isso ia acontecer? De Deus falar a Israel por povos de outras línguas, por língua estrangeira. Verso 12. Ao qual ele disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Quando veio Jesus, ele disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem outra versão, outro verso que diz que achareis descanso para as vossas almas. Veio o descanso, veio o refrigério, veio o Salvador, e o povo aceitou? Não, rejeitaram, gritaram o quê? Crucificam. Continua. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém. Deus está falando que isso aconteceria em Jerusalém, para o povo daquela época, quando viria o descanso, o refrigério, o Salvador, e eles rejeitariam ele. E Deus falaria a eles por línguas estrangeiras. Continuando, versículo 15. Porquanto fizestes aliança com a morte e com a além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio
temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Veja que eles estavam indo atrás da mentira, atrás da falsidade, não ouviam a voz de Deus, só viviam indo atrás de regra. E aí olha só o verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não foge. Outra versão diz, não fica confundido. Jesus veio, ele era a pedra. Lembra que ele falou sobre essa pedra edificarei a minha igreja? E eles rejeitaram a pedra, rejeitaram a Cristo. E porque eles rejeitaram a Cristo, então o que aconteceu? Deus os rejeita e fala com Israel por línguas estrangeiras. Isso se cumpre quando? Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desce e fala a língua dos povos que estavam ali representados, e aquele povo fica atônito. Como que a gente ouve as grandezas de Deus, que a gente esperava ouvir em hebraico, a gente ouve em nossa própria língua em que fomos nascidos? Voltando em Atos. Está esclarecida essa parte de Atos 2, gente? O dom de línguas que acontece ali em Atos 2 era um sinal que Deus estava dando, e agora eles... Pode falar. E o Espírito, eu só não peguei essa parte aí, tá, que eu me confundi com os judeus e tal. Quem que começa a falar em outras línguas? Os apóstolos? Os apóstolos, aqueles que receberam o Espírito Santo. Então quem que começa a falar outras línguas? Aqueles que receberam o Espírito Santo, que estavam ali reunidos, os apóstolos e aqueles discípulos de Jesus. Lembra que eles se reuniam? Estava lá a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, os apóstolos, os outros discípulos de Jesus. E esses recebem o Espírito Santo, e quando eles recebem, aí eles falam essas línguas. Atos foi escrito por Lucas. Paulo não está aqui ainda, né? Não, a história de Paulo começa, aparece o nome dele no capítulo 8, mas ele se converte a Cristo no capítulo 9. Aí, a partir dali, a maior parte do livro de Atos é em cima do que acontece com Paulo. E esse já era o propósito de capacitar e ensinar o Espírito Santo? Sim. Veja que ele deu uma capacidade para eles falarem uma língua que eles não falavam, porque Deus tinha um propósito para aquele momento. Todo milagre de Deus é quando Deus tem um propósito, não é a esmo. E aí, nesse dia, foi um milagre que Deus fez, o Espírito Santo fez as pessoas falarem essa língua, para que aquelas pessoas ouvissem as grandezas de Deus, e ficasse claro que o povo de Deus não era só mais um judeu, mas todo aquele que crê. Não importa a nacionalidade dele. Mais alguma pergunta, gente? Estamos aí para responder. Tá, versículo 14. A partir disso, o que acontece? Todo mundo está lá. Uns querendo entender da grandeza de Deus que está sendo falada, perplexos, admirados positivamente, e outros zombando, que eram os judeus, os líderes religiosos. Versículo 14. Então Pedro se levanta e explica de um jeito que todos entendessem ali. Verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia, seria 9 horas da manhã. O dia começava a contar às 6 da tarde, depois às 6 da manhã. Então 9 horas da manhã não vão estar embriagados, isso não é embriaguez. Aí ele começa a explicar. Bom, eu vou adiantar um pouco, ele cita profecias de Joel, que viria o Espírito Santo, que faria alguns milagres, alguns prodígios. Alguns desses prodígios aconteceram em Atos capítulo 2, outros vão acontecer lá em Apocalipse, só que agora, se for para lá, a gente vai ficar horas só nesse ponto. E aí, ele explica essa profecia, e depois no verso 22, vamos lá. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Veja, olha, Jesus, ele viveu aqui,
E ele foi aprovado por vocês, vocês viram. Como que vocês têm prova de que ele veio de Deus? Olha os sinais que ele fez. Olha como que ele agiu, olha os milagres que ele realizou, olha as curas, olha a libertação que ele produziu em pessoas que eram oprimidas pelo diabo. Vocês comeram os pães que ele multiplicou. Aí ele continua, verso 23. Sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquas. Veja só, ele já vai na veia. Olha, vocês gritaram, crucificam. Jesus, ele fez os milagres da parte de Deus, ele veio de Deus, e vocês o mataram. Vocês gritaram, crucificam. Os judeus executaram, mas foram vocês que o mataram. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível que fosse ele retido por ela. Então, Jesus veio, foi morto, foi crucificado por culpa de vocês, mas Deus o ressuscitou, porque ele não podia ser vencido pela morte. Pode falar. Só para não ficar ali, você falou dos judeus, mataram os romanos. Então, aqui Pedro está pregando, está falando assim, vocês o crucificaram por mãos iníquas. Como que foi? O povo judeu era culpado da morte, porque gritaram, crucificam. E qual foi o instrumento? Usaram mãos iníquas, os romanos, para a execução. Mas quem foi o culpado? É que na hora que você Eu inverti? Ah, desculpa. Obrigado por avisar. Obrigado. Aí, olha só, vamos continuar. Ele vai falando. Vocês o crucificaram, vocês não creram nele. Aí ele cita uma profecia que Davi fala. Lá de Salmo capítulo 22. E é muito curioso ali quando você vai para Salmo 22. Porque ele tem o Salmo 22, 23 e 24. O 23 você não sabe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O 22 fala do sacrifício de Jesus no nosso lugar. Vários versos falando que ele seria vendido, seria traído, e vai contando muitas das coisas que aconteceriam com Jesus, porque ele pagou os nossos pecados na cruz. Ele pode ser o nosso pastor que cuida da gente hoje. Capítulo 23. E o capítulo 24 fala que ele é o rei da glória, e que volta e que vai ser o rei sobre todos. Então são 3 salmos que falam sobre o sacrifício de Cristo, sobre o cuidado dele nas nossas vidas e sobre o reinado futuro dele. Bom, verso 32 a 33 agora. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, olha só, Jesus veio, foi aprovado, ele fez todos esses milagres para mostrar que ele vinha de Deus, mas vocês o mataram. E aí vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Agora ele está com Deus no céu e ele enviou o Espírito Santo. E o que vocês viram agora foi a descida do Espírito Santo. Não foi ninguém embriagado, é que Deus se manifestou, colocando o Espírito Santo naqueles que creram, e eles falaram das grandezas de Deus na língua de vocês que foram nascidos em outros lugares e estão aqui ouvindo as grandezas de Deus na sua língua materna. Versículo 36. Bom, à vista de toda a explicação, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esteja claro aqui para todo mundo, que esse Jesus que foi pregado na cruz, que vocês são culpados da morte dele, esse Jesus, Deus o fez o Senhor, e ele está à destra de Deus agora, e Cristo. Cristo é o Messias prometido, que Deus disse que enviaria. Verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles ouviram aquela mensagem e perguntaram: o que nós vamos fazer agora? Se nós matamos o Cristo, se realmente ele ressuscitou e ele é o Cristo, é o Salvador prometido, e nós o matamos, o que nós vamos fazer da vida agora? Estamos perdidos. Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, essa parte aqui, ele fala assim, olha, o que vocês vão fazer? Arrependam-se. Eu não criei em Jesus, eu gritei crucificam, e agora eu me arrependo. Ele era o Messias, ele é o Salvador prometido, e eu não criei quando ele veio. Arrependa-se. E aí fala, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Isso é muito interessante, porque a gente olha lá, por exemplo, em Mateus 28, não falou que tinha que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Para um judeu, ele se batizar em nome do Pai não era difícil, era fácil. Se batizar em nome do Espírito Santo seria fácil. Agora, em nome de Jesus, aquele que foi pregado numa cruz, e tudo que é pregado na cruz é o quê? Maldito de Deus. E dizer, eu creio nesse Jesus, no que ele fez na cruz, para ele era terrível isso. Lembra que o batismo é a identificação? O batismo em si não salvaria aquelas pessoas. E nós vamos ler vários versos para comprovar isso, para não ficar dúvida, só que vai ser no próximo estudo. Mas ele sabia o seguinte, um judeu chegar e dizer, eu me arrependo, e eu creio nesse Jesus, eu me identifico com ele. Esse que levou a maldição na cruz. Aquela cruz era minha, aquela maldição era minha, e ele levou no meu lugar. Eu me identifico com essa mensagem, me identifico com ele. Aí diz, quando você se arrepender, e você realmente confiar nessa mensagem, você vai receber o Espírito Santo. A mesma coisa para a gente, é a mesma coisa que a gente leu lá em Efésios capítulo 1, verso 13. Ouve a mensagem, entende o Evangelho, coloca a fé e é selado com o Espírito Santo. Versículo 39. Bom, vamos no 41 já. Vamos no 41. Vamos terminar esse capítulo até as 9. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então acontece aquilo, daquele movimento na cidade de Jerusalém. As pessoas ficam atônicas, perplexas com o que está acontecendo, e Pedro vai na veia. Vocês precisam se arrepender, precisam colocar a sua fé em Cristo, se identificar com Ele. Isso é a mesma coisa para a gente, é a mesma mensagem. E aí, naquele dia, 3.000 pessoas colocaram a fé no que Cristo havia feito por elas, se arrependeram. Verso 42, o que essas pessoas faziam depois de crer? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, eles perseveraram dia após dia. Continuamente eles estavam o quê? Ouvindo os ensinamentos. Doutrina é ensino. Ouvindo os ensinamentos que os apóstolos davam. Que era o quê? Os ensinamentos de Jesus. Eles estavam transmitindo para aquelas pessoas que acabaram de colocar a sua fé em Cristo, os ensinos de Jesus. Na comunhão, quer dizer, estavam sempre juntos. No partir do pão, tomando a ceia sempre. O que era esse tomar a ceia? Partia o pão, ele deu o corpo dele no nosso lugar. Tomava o cálice, ele derramou o sangue no nosso lugar. Lembrando o que Cristo fez. Sendo grato, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a vida no meu lugar. E nas orações, sempre juntos. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que era importante esses sinais naquela hora? Para deixar claro que Jesus deixou-os ali, e eles estavam agindo debaixo da mesma autoridade, do mesmo poder de espírito que Jesus agiu, para que aquelas pessoas entendessem aquilo. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia entre eles uma unidade, havia entre eles comunhão, havia entre eles desejo de estar juntos. Eles se reuniam sempre para ouvir a palavra, eles se reuniam sempre para orar, eles se reuniam sempre para partir o pão, ou seja, para fazer a ceia. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto desse entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui precisa entender alguns detalhes. Olha só, havia muita gente passando necessidade naquela época, e alguns estavam se dispondo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar do que eu tenho um pouco para ajudar essas pessoas nas suas necessidades.
E não havia entre eles quem tivesse necessidade, porque havia disposição de um ajudar o outro. Porque agora essa pessoa é da minha família, ele é meu, eu sou filho de Deus, ele também é. Ele não pode passar fome. Eu tenho que distribuir o que eu tenho que estar junto e ajudando. E sabe o que é interessante desse fato específico? Não era todo mundo que vendia. Mas quem vendeu não perdeu nada. Porque Jerusalém, alguns anos depois, foi invadida pelos romanos e todo mundo perdeu tudo. Quem distribuiu, quem usou do seu e ajudou aqueles necessitados, aquilo teve um produto maravilhoso para a eternidade inteira. E quem não vou fazer nada, vieram os romanos, comandados pelo Tito, pelo general Tito, e destruiu tudo, todo mundo perdeu tudo. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente eles estavam procurando ouvir a palavra, estavam procurando estar junto um com o outro, desenvolvendo amizades e estar junto para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para tentar ter aquela comunhão um com o outro. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja que aquilo que aconteceu brotou no coração deles um amor, brotou no coração deles um agir do Espírito Santo na vida deles, que eles tinham vontade de estar juntos. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, nós temos que estar juntos. Nós temos que ter comunhão, nós temos que nos ajudar quando houver uma necessidade. Eles queriam tomar ceia toda hora, por quê? Não, Cristo morreu por mim, era um momento de um derramar de gratidão pelo que Ele fez. Louvando a Deus, cantando para agradecer a Deus pela salvação, pelo que Ele é. É isso que é louvar a Deus, é isso que é o louvor, é você cantar hinos, é você louvar a Deus. Lembra que a gente estudou lá quando o povo passou o mar, que Moisés e Miriam começaram a louvar a Deus pelo que Deus havia feito por eles? E deixando claro que era louvor a Deus. Hoje em dia, muito do que tem sido tocado como música cristã não é louvor a Deus. É louvor ao homem. Por quê? Você vai ganhar. Você vai estar lá no palco, os outros vão estar na plateia. Você é vencedor. E o foco está nos homens. Mas louvor a Deus, o foco está em Deus, é Ele que é grande, é Ele que merece o louvor, é Ele que me salvou, eu não sou nada, mas Ele me amou. Todo louvor deve ser dirigido a Deus. Então, havia no meio daquelas pessoas a influência do Espírito Santo que desce sobre elas, cada um no momento que crê. Esse ato que aconteceu em Atos 2 foi único. Lembra que Jesus disse, o Espírito Santo está com vocês e Ele estará em vós. A partir daquele momento, cada pessoa que ouve a Cristo, que entende o que Cristo fez, que coloca a sua fé em Cristo, ele já recebe o Espírito Santo. Não precisa de um evento miraculoso, porque é uma promessa que na hora que crê, é selado com o Espírito Santo. Tanto que Pedro falou para eles, olha, se arrependa, se identifique com a mensagem de Cristo, com aquilo que Cristo fez por você, e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai receber, e Ele influencia a nossa vida. Ele nos conduz, Ele nos lembra o que Jesus ensinou. Ele é o poder de Deus sobre nós, que nos ajuda a lembrar, nos ajuda a saber o que fazer, como agir. E para a gente ver como esse poder atua, 50 dias antes, o mesmo Pedro que levantou aqui e falou isso, e falou, vocês mataram o Salvador, ele estava negando Jesus 3 vezes. E sabe uma coisa que é interessante sobre a ressurreição de Jesus, que a gente não falou antes? Lá em Marcos capítulo 16, verso 7, Jesus aparece e fala assim, aviso os meus discípulos e a Pedro, que eu vou encontrar com eles na Galileia. Ué, por que discípulos, o Pedro não era discípulo também? Por que falou e a Pedro? Porque Jesus estava estendendo a mão para ele. Talvez Pedro pensasse assim, eu não vou conseguir olhar na cara dele. Olha o que eu fiz, eu neguei. Eu o decepcionei. Eu não tenho coragem de ir lá e olhar na cara dele. Mas Jesus deixa claro, eu quero você também. E agora, dias depois de experimentar a graça restauradora do Senhor Jesus na vida dele, o levantando da fossa e dizendo, eu quero você também. O que é interessante é que Jesus chega para Pedro e fala assim, olha,
Pedro, você me ama? E aí fala assim, vai e apacenta os meus cordeiros. O que Jesus deixou de mais precioso nesse mundo? Elas são as ovelhas. E fala, Pedro, vai lá e apacenta elas. Quem de nós ia confiar a Pedro, depois de negar 3 vezes, uma tarefa tão importante? Ele sente o poder restaurador da graça de Deus o levantando e o colocando de pé de novo. Aí vem o Espírito Santo, entra dentro dele e é o dínamo de Deus, o poder de Deus que o impulsiona, e agora ele não tem medo dos fariseus que estão ali no meio daquela plateia. E ele fala, Jesus é o Salvador, arrependei-vos. E ele vai salvar vocês. Então, nós podemos experimentar do mesmo poder restaurador. Nós podemos experimentar do mesmo poder que vai nos conduzir para ser testemunhas, para conseguir falar aquilo que o Senhor tem, aquilo que Ele fez por nós. Boa semana a todos, se Deus quiser, até a semana que vem de novo. Sabe aquela sensação de que você já fez mais que a vontade do Senhor? Você deixou pra trás. Como era bom te sentir tão perto e ao seu lado caminhar. Como é que eu deixei essa distância chegar? Não quero mais viver longe do teu querer. Não quero mais deixar meu eu te afastar. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero